Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista, esse nosso ambiente que a gente traz os nossos colunistas aqui para falar um pouco mais sobre os textos que eles publicam aqui com a gente. E hoje eu tenho o prazer de receber não só o Rafael Iores, que já veio aqui algumas vezes, Rafael Iores, que é professor de História da América Latina na Universidade de Denver, lá no Colorado, nos Estados Unidos. Tudo bem, Iores? Tudo certo? Tudo bem, Felipe? Prazer estar aqui contigo de novo. Mas também eu tenho o grande prazer de receber a Natália Fingerman, que é professora da ESPM aqui de São Paulo, professora de Relações Internacionais aqui da ESPM de São Paulo. É a primeira professora da ESPM que vem aqui falar com a gente e é o primeiro artigo que vai ser publicado aqui no Interesse Nacional da nossa parceria junto com a ESPM. Tudo bom, Natália? Como é que você está? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Rafael? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz com essa parceria e espero que seja o primeiro de muitos encontros. Perfeito. E aí, hoje aqui, primeiro eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Mas assim, o texto dos dois, eles escreveram juntos e eles escreveram primeiro para o Correio Brasiliense, vai estar saindo aqui no Interesse Nacional. E o texto é sobre a fabricação do narcoterrorismo e a garantia da hegemonia nos Estados Unidos. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o texto e sobre o contexto, né, do terrorista latino-americano, se efetivamente isso existe, o que que o Brasil ganha com isso, o que que os Estados Unidos ganham com isso, enfim, por favor. Não sei como é que vocês querem começar, eu acho que vamos começar com a Natália, que é a nossa convidada que começou, é a primeira vez que vem aqui. Bom, vou falar e depois acho que o Rafael acrescenta. Eu acho que, primeiro assim, né? Acho que a fabricação, né, do narcoterrorista. A gente fez esse trabalho colocando, né, e tentando destacar e pôr um alerta sobre o risco que o Brasil corre, né, e as economias latino-americanas correm, se esse approach for adotado pelos governos locais. E a gente escreveu o texto antes da questão do Rio de Janeiro, o que é interessante porque logo depois a gente soube, né, aconteceu toda aquela chacina no Rio e teve o fato do Cláudio Castro né, ser divulgado que ele queria encaixar o Comando Vermelho como uma organização terrorista na lista do Departamento de Estado norte-americano. Então, a gente não sabia dessa iniciativa do Cláudio Castro, nos pegou de surpresa, mas mostra como tem alas dentro do Brasil e acho que dentro de países da América Latina, que inclusive já temos alguns grupos do narcotráfico que foram encaixados como terroristas, apoiando uma iniciativa como essa. E que é uma iniciativa que coloca em risco não somente, vamos dizer, os latinos que, né, como entidades internacionais, mas também as empresas, né, dessas regiões. Me parece que a gente tem um problema muito sério para as empresas nos próximos anos, se for bem sucedida. Rafa, com você. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, expressar aqui a minha alegria de ter tido a oportunidade de fazer esse texto com a Natália. O convite dela, a ideia dela, e, e fiquei muito feliz. É um texto muito curto, não dá para cobrir tudo, evidentemente. Um texto que saiu aí, primeiramente, num jornal, né? E agora vai entrar na revista, que nos alegra também. Mas, claro, não dá para cobrir tudo que está colocado, né? E eu queria reconhecer também aqui, de início da conversa, que o narcotráfico e o terrorismo internacional são problemas reais e complexos e que requerem, portanto, um pouco mais de análise, né? E eu acho que o texto coloca aí, enfim, a gente consegue tocar em vários pontos, mas não dá para aprofundar tudo, mas tocar alguns pontos. Por que que eu estou falando isso agora? Um reconhecimento, acho que o texto reconhece, que muita gente já reconheceu há um bom tempo, que, em geral, as posturas, as políticas públicas que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos em especial, tem criado para tentar resolver, ou supostamente tentar resolver problemas muito sérios, problemas, enfim, do narcotráfico nas Américas, digamos assim, né? Mas aqui, que medidas são essas? São medidas que vão resolver alguma coisa ou não? Tem muito mais um apelo político, demagógico, é mais por aí um pouco a coisa, né? Então a gente aponta isso e o que está se desenvolvendo, quer dizer, o que chama muita atenção, de novo, problema seríssimo
do narcotráfico nas Américas, na América do Sul, impacta os Estados Unidos, mas militarizar nesse nível o Caribe, né, trazer esse teor de suspeição, de temor que existe, eu acho que hoje em dia na América Latina em relação a isso, quer dizer, embora hoje a situação é tão politizada e polarizada que deve ter gente que apoia, que quer isso, mas infelizmente, quer dizer, nós aqui que estamos tentando fazer um debate um pouco mais né, racional e ancorado aí nas evidências, né, que é o caso, reconhecer que é algo muito estranho, esse tipo de militarização que está ocorrendo no Caribe, esse tipo de verbalização que existe do governo norte-americano em relação à América Latina, junta aí as questões da imigração, a questão do como o Trump articula já há muito bom tempo essa questão do latino como inimigo interno, né, e o latino como inimigo externo nesse sentido, que está vindo cada vez mais, né, e ele utilizou isso muito, muito bem competente, já desde a primeira vez na presidência, né, essa imagem, né, do inimigo realmente, da vilificação do imigrante, o imigrante latino. Normalmente quando se fala o imigrante, é o imigrante latino. O grande, não se fala de necessariamente, isso tudo é muito, muito complexo nessa administração do Trump hoje em dia, especialmente, né, mas não é o sueco que quer um H-1B para trabalhar em Nova York, não é em Haiti, não é esse o imigrante que eles estão com medo, né? Quando se fala da imigração, o problema, o suposto problema da imigração é a fronteira sul, é a fronteira com o México, onde de fato há uma questão de um volume de imigração indocumentada grande e tudo mais, mas sempre já não só de agora, mas há uma lógica né, do governo norte-americano há muito tempo já de militarizar quase tudo que se coloca, de trabalhar de maneira muito binária, né? Ou essa ideia de que a imigração é um problema, tem que ser, por exemplo, completamente parada e o impacto que isso vai dar na sociedade como um todo, na economia como um todo, ou né, essa suposta ideia de que não, que o outro lado é a favor de uma migração sem documentação, o outro lado, né, ou seja, fica muito binária essa reflexão toda. E o preocupante hoje em dia, eu estou falando aqui, mas vocês estão aí no Brasil, preocupante da perspectiva nossa, de latino-americanos, brasileiros, nessa situação toda, é isso, quer dizer, reconhecer que algo está ocorrendo e não muito bem, ou necessariamente muito bem encaminhado com as ideias corretas e com as políticas públicas que a gente acha, talvez, que seriam a serem apontadas. Então, a gente toca em alguma dessas questões, né, tem esse eco histórico aí um pouco da questão do terrorista árabe, né, o islâmico, em última análise, né, o Oriente Médio bom, o Oriente Médio já é um grande tempo parte da política externa norte-americana, tem uma centralidade importante, é muito visto sempre como um problema, instável, essa coisa toda, e isso ecoa já há um tempo, acho que na América Latina também, até do ponto de vista histórico, até anteriormente, desde o século XIX, os Estados Unidos vêm, muita gente, o governo tem uma visão muito preconceituosa, ou seja, né, com preconceitos, de que a América Latina é naturalmente ou iminentemente instável, é bagunçada, não é capaz de ter uma estabilidade, uma garantia de como funciona, não é capaz de se envolver, não é capaz de ter democracia, e a gente sabe que isso tudo, de novo, como vários estereótipos, existe alguma base, talvez histórica, de elementos, mas isso se torna, na verdade, uma narrativa, né, estereotipificada e hoje em dia a América Latina, em alguns países da região, a gente pode apontar que tem maior democracia, maior estabilidade política que os Estados Unidos, hoje em dia. Então, enfim, apontar isso como um chamado, uma conversa, né, uma preocupação que nós temos e imagino que grande parte aqui de quem vai ver esse vídeo, que vai ler o artigo, né, então é um convite a essa conversa também nesse sentido. Vamos lá. Perfeito. E aí, eu queria entrar um pouquinho na questão da, do ataque militar, especificamente. Vocês levantam muito a questão do posicionamento militar americano e da projeção militar americana na região. Estava aqui conversando com a professora Natália antes da gente começar, até antes do Rafael chegar, sobre novas instalações de bases americanas na região, uma chegada de um contingente muito grande de navios, exército, pessoal mesmo, né, arriscando ter boots on the ground na Venezuela e em outros lugares no Caribe, chegou em Trinidad e Tobago, né, que vocês comentaram no texto. Eu queria saber um pouco sobre como que vocês veem essa urgência americana em trazer essa força toda para projetar poder em cima da América Latina. O que que os Estados Unidos está ganhando com isso? Fora propaganda, né? Claro que ele está ganhando com propaganda, vocês podem comentar isso também, mas o que está ganhando com isso?
está ganhando projeção política em cima da América Latina? E como é que vai ser, como é que é uma estratégia para efetivamente essa demonstração de poder se desenvolver? Porque só por botar o USS Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, na porta do Caribe, eu não tenho grandes coisas com isso, enfim, por favor. Natália. Bom, eu começo, mas assim, acho que daí o Rafael continua. Eu acredito que assim, os Estados Unidos, né, eu até comentei com vocês da gente começar aqui oficialmente, né, que dia 16 de novembro aqui vai ter o referendo no Equador para se aprovar uma base militar norte-americana no Equador. Então, me parece que os Estados Unidos ele está buscando, no caso da Venezuela, tem um objetivo muito claro, que é a questão do controle do território e a questão energética. A gente sabe que a projeção a- da agência de inteligência, não, da agência, ai meu Deus, esqueci agora o nome em inglês, da International Energy Agency, que até 2029 a produção de petróleo norte-americano deve cair muito, né? Hoje os Estados Unidos ele é um grande produtor de petróleo, principalmente baseado no xisto. E com essa queda da produção de petróleo, para os Estados Unidos se torna muito importante ele deter controle sobre o petróleo em outras regiões do mundo. Não é uma coincidência o fato do governo norte-americano, vamos dizer assim, ameaçar a Venezuela e na mesma semana estar preocupado com os cristãos, na Nigéria, né? Outro país que é um país muito importante em termos de petróleo. Então, me parece que tem uma questão energética crucial para o governo dos Estados Unidos, mas também tem uma questão geopolítica em termos de enfrentamento potencial com a China, né? Uma base no Pacífico, uma base ali na região do Equador, ela é estratégica, ainda mais pensando que hoje a China detém um controle de um porto muito grande no Peru, que fica bem próximo aí do Uhum. Equador. Então, do meu ponto de vista, não é uma questão só de propaganda, lógico que a propaganda é sempre parte do negócio, principalmente quando a gente pensa em Donald Trump, mas me parece que faz parte, sim, de uma estratégia de médio e longo prazo de reposicionamento dos Estados Unidos para o enfrentamento aí de uma possível guerra com a China. Enfim, só para complementar, eu acho que a Natália trouxe um ponto central aí, né? Que a gente, inclusive, não consegue desenvolver muito um artigo, mas acho que é central aí para uma conversa mais ampla, que é exatamente isso, que é o fator China. Fator China, né? Claro, e veja, nada disso, o que está acontecendo, esse enorme poderio militar aí mostrado no Caribe, tem uma razão só, nunca é unicausal, né? É uma combinação de várias questões. Então, por exemplo, essa questão do fator China, eu acho que nessa crescente disputa global entre os Estados Unidos e China, que não vai ser também essa coisa de uma guerra amanhã, espero, mas eu digo, né, porque eles se atacam, tem uma retórica, põe tarifa, depois negocia, depois volta, então, enfim, é isso, mas o que está claro como né, o pano de fundo é que há perfeitamente uma grande disputa econômica, geopolítica, diplomática, de imagem, né, de projetos de sociedade entre hoje em dia Estados Unidos e China. Né? Dentro dessa grande disputa, de novo, complexa, multidimensional, que passa por várias áreas, e que o governo Trump, assim como o governo Biden, assim como até o Obama, estão tentando administrar e ver qual é a melhor maneira de disputar ou não. Uma seria investir em tecnologia para ir competir com a tecnologia chinesa crescente, outra é dizer, não, nós vamos botar tarifa, né, nós vamos aumentar o nosso poder militar no sul da China, essa coisa toda. Ou seja, de novo, é uma grande disputa de grandes superpotências no mundo. A América Latina entra nisso como, de novo, um elemento nisso e tem uma particularidade muito grande, né, que a América Latina há 200 anos é vista pelos Estados Unidos, pelo governo norte-americano, mas também em geral para a sociedade, como, de novo, duas coisas, que é uma grande região aqui ao sul, com enorme potencial de recursos naturais e mercado, né, só que também como uma região não tão branca assim, suficiente para ser estável como nós, para ser capitalistas como nós, isso é um retrospecto histórico. Mas o quê? Mas a gente tem que, portanto, assume-se desde a doutrina Monroe, né, de 200 anos atrás, de que a região é
uma região, não que nos pertence necessariamente, mas o qual nós nos damos o direito de ser quem organiza a região, quem diz o que pode, não pode, né? Isso se manifesta de diferentes maneiras ao longo da história. Mas eu acho que, para que eu estou trazendo isso? Porque, de novo, é um outro fator, né? Essa visão quase que meio take for granted, né? Em inglês se diz. Ou seja, se quer assumir que a América Latina, nessa disputa global, não pode, né? Acho que há uma preocupação muito maior de garantir essa continuar sendo um poder hegemônico no hemisfério ocidental, na América Latina, do que, por exemplo, na África. Não que os Estados Unidos abriram mão da África, a Natália, que é uma especialista em África, muito mais que eu digo, mas a América Latina, sim, é tipo, ecoa um pouco a questão da Guerra Fria. Tem que ser garantida, né? É quase que essa ideia do quintal. É aqui onde vai, em algum grau, né? Assim como lá no Mar do Sul da China, essa coisa toda, mas é uma área central para essa disputa, né? E historicamente muito, né, tendo os Estados Unidos como o grande fator. Só que a China, é claro, hoje em dia a China já é o parceiro econômico de quase todos os países, não, se não todos os países da América do Sul, né? Está crescendo no Caribe, então é óbvio que os Estados Unidos agora está tendo, com esse novo governo Trump, uma posição mais militarizada de como, né, garantir ou se apresentar para a China, né? Vai lá, encontra com o Xi Jinping, reduz tarifa e tudo mais, mas ter mais investimento militar, ter mais né, mobilização militar ao redor do mundo, e especialmente na América Latina e no Caribe. Agora, claro, o governo da Venezuela atual ajuda nessa situação toda, porque dá o, digamos assim, né, é a comprovação para essa narrativa dos Estados Unidos. É uma região instável e que a gente não pode perder, temos que garantir nessa disputa global, porque tem muita coisa em jogo, né? E um governo que a gente não gosta, que a gente pode facilmente caracterizá-lo como ditatorial, como. Narcotráfico é complicado, porque de fato o vizinho, que é um país muito mais, digamos assim, potencialmente, historicamente alinhado aos Estados Unidos, que é a Colômbia, é muito mais envolvido na produção e na distribuição de cocaína no mercado mundial do que a própria Venezuela. Mas entra um pouco nisso. Por isso essa imagem do latino bagunçado, autoritário, né? E a Venezuela como um problema. O Venezuela agora, né, não pegou, acho que não pegou muito fora da base mais trumpista em geral, essa ideia de que o Maduro é um grande chefe do narcotráfico latino-americano. Não pegou tanto assim, mas pega o quê? A Venezuela como um problema, a Venezuela com enorme potencial para as nossas empresas atuarem, investirem, é claro, volta à questão da economia, né, que vocês falaram, a Natália falou, e claro que tem uma questão ideológica, né? Eu acho que o Trump não é, de fato, tão ideológico assim nessa questão toda, como em várias outras questões. Isso pode, em algum momento, ser algo interessante, outras vezes pode ser uma coisa instável, ruim, porque ele, mais ou menos, ele sempre quer ganhar alguma coisa e que custo vai ter isso. Mas não tão ideológico do ponto de vista assim, embora ele articulou essa visão na Flórida na eleição passada, que o elegeu, né, o comunismo do Maduro, essa coisa toda, mas não está articulando isso tanto agora. Mas, por exemplo, para uma pessoa como o Marco Rubio, que está lá, crescentemente influente na administração, muito interessante esse caminho que ele fez, né, de se reinventar como o grande, quase que braço direito do Trump, né, no mundo. Ele não só é chefe, é o chanceler, o chefe do Departamento de Estado, da Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, como é o assessor de segurança nacional da Casa Branca, ou seja, o cara está em todas nesse sentido. E ele sim tem um perfil muito mais ideológico, ou seja, que vê, né, o governo da Venezuela alinhado com Cuba, alinhado com Nicarágua, né, tinha antes o Rafael Correa, tinha o Evo Morales, tinha esse pessoal todo enfim, que tem que, em algum grau, sair, temos que retirá-los do poder, né? A Colômbia pode ser agora com a eleição presidencial, que, né, parece que vai voltar aí uma liderança conservadora. Agora, na Venezuela, que de fato é um país que está muito mal, é um país que está um enorme problema. Se você podia simplesmente pensar em relação ao quê? Quantos venezuelanos saíram do país nos últimos anos? O que? Um quinto da população que saiu. Isso é um escândalo. Imagina no Brasil. Seria o quê? Seria 30 milhões de brasileiros saíssem. É uma coisa, né, inconcebível. Então é óbvio que é um país que precisa algo acontecer. Agora, o que é esse algo que é a grande pergunta? Invadir a Venezuela vai resolver alguma coisa? Vamos, o nosso texto não fala na invasão do Iraque, mas em algum grau é isso, né? Ou seja, a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? E depois tem Vietnã, a gente pode fazer todo o retrospecto histórico, não temos tempo para isso. Mas, ou seja, eu tenho absoluta convicção que não é assim que se resolve. Não vai ser com uma invasão militar da Venezuela. Vai ser, imagina. E eu acho que nesse aspecto o Trump não está querendo, porque o Trump é menos ideológico e ele está. Se ele não vir um cenário quase que garantido, a gente invade e em uma semana o Maduro está preso e a gente coloca a Maria Corina, ou Capriles, ou quem for lá, né? Se ele não tiver esse cenário na mão, se o Marco Rubio não o convencer que vai ser assim, e não vai ser assim,
né, ou muito estranho que seja assim, né, eu acho que o Trump está segurando. Agora, o Trump pode ser forçado a agir porque já tem tanta coisa lá, né, tantos militares lá no mar ali da Venezuela, que Claro. cria uma inércia do processo decisório e dessa pressão toda, né? Então é complicado, quer dizer, de novo, um pouco a perspectiva histórica. A própria invasão, tentativa de invasão de Cuba na Baía dos Porcos, a famosa, em abril de 61, com o Kennedy a princípio não estava muito feliz de fazer isso, de apoiar, né? Os Estados Unidos invadiram, mas apoiaram, né, essa invasão de Acabaram cubanos perdendo. exilados. Mas a CIA e o Pentágono chegaram para ele e falaram: mas presidente, está tudo organizado, não pode parar agora. Então existe isso, né? Existem análises, inclusive, sobre isso, né? A questão Mas do. eu acho que a Venezuela, uma entrada na Venezuela pode virar um grande Vietnã. É claro, É, claro. porque os Estados Unidos têm uma incompetência enorme, né, em guerra de guerrilha. Vamos deixar claro isso. Claro, Não tem uma que eles ganham. vai ser um horror. E você pensar do ponto de vista, quer dizer, Para a enfim, própria cenários, Venezuela vai ser né? horrível, porque você não Claro. sabe o que vai E, acontecer. Já é um isso país pode totalmente, enfim. impacta a região, né? Impacta a região É, como um todo, imagina, né? Então é um desastre. Quer dizer, a gente tem que pedir aqui que algo, né? Como é que fala? Cooler minds, né? Quer dizer, algumas pessoas parem um pouco e pensar, peraí, o que está acontecendo? Vamos repensar isso. Mas, então, de novo, aponto essa questão um pouco inercial do processo decisório, né? Já tem tanta gente lá, presidente, vamos resolver isso de uma vez. E nisso o é, Trump pode, né? Se alguém falar para ele, né? Vai ser fácil, vai ser resolvido, eu acho que sim, ele pode dar a luz verde, e aí pode seria. tentar entrar. Mas, É, assim, aí dentro dessa questão, aí eu vou voltar um pouquinho, que é o que que isso significa para a sociedade americana? Porque, segundo o próprio texto de vocês, uma pesquisa mostrava que só 16% das pessoas apoiavam uma entrada na Venezuela, assim como só 35% das pessoas apoiavam enviar barcos. Gastar dinheiro com a Venezuela era all. Então, assim, o que que ele está querendo procurar com isso, no fim das contas? Ele não vai conseguir entrar na Venezuela, ou vai, enfim, mas vai ter uma dificuldade de entrar na Venezuela. Va- é um processo que não é apoiado politicamente, e hoje o Partido Republicano está tendo derrotas consecutivas dentro das eleições nos Estados Unidos. A última semana foi uma semana que foi considerada uma semana de derrota para o Partido Republicano em eleições para governadores e para prefeitos. Então, assim, que que eles ganham em continuar esse processo na questão política americana? Porque claramente para a política global, para a política latino-americana, não está sendo bem visto você colocar um monte de navio na frente de um país latino-americano. Mas enfim, vou passar para a Natália, porque ela é. falou menos, mas assim, qual é o ganho político interno dos Estados Unidos com essa questão? Olha, tem uma frase que eu não sei se é do Chomsky, não sei quem é, mas a mídia norte-americana e os Estados Unidos, sempre que está em guerra, todo mundo fica a favor da guerra. Então, assim, acho que o ganho é um pouco esse, né? Você pode não ter apoio até a hora que começa a guerra. Quando começa a guerra, é a única forma de você unir democratas e republicanos nos Estados Unidos é ter um inimigo. E quando esse inimigo é comum, me parece que é uma forma bem-sucedida dos governos anteriores de conseguirem sair dessa situação que o Donald Trump está hoje, que é uma queda de popularidade. Então, quanto mais cai a popularidade do Donald Trump, maior risco para ter início uma guerra. Infelizmente, esse é meu ponto, assim. Mas é lógico que pode ser diferente o futuro, né? Mas eu estou baseando aqui nos fatos históricos e no que aconteceu até então. Então, se a gente for pegar o Bush antes, né, da guerra ao Iraque, ele estava super mal na popularidade dele. E começou a guerra, subiu muito e se reelegeu. Então, e pode ser uma estratégia, inclusive, que eu acho que o Donald Trump ele não tem preocupação de se reeleger, mas ele tem preocupação de mudar a Constituição para garantir um outro mandato. Pode ser uma estratégia para conseguir fazer com que ninguém veja o que ele vai realizar no âmbito doméstico. Mas fala lá, Rafa.
Não, eu tô totalmente de acordo. De novo, só para bater bater na mesma tecla aqui, mas eu digo, o governo norte-americano é um polvo, né? É uma coisa que tem tentáculos e tem várias questões, ou seja, eles ativam várias políticas, né? Várias policies, vários, né, ramos e caminhos de ação ao mesmo tempo, né? Cenários e alternativas. Então, alguém chama a atenção, consegue 15 minutos de atenção para o Trump e diz: olha, tem que mandar lá mais coisa para o Caribe para garantir lá, para a gente estar preparado caso precise. Aí na outra semana ele não está pensando nisso, está pensando em outras questões domésticas, mas as coisas vão continuando, vão caminhando. Então, é por isso que eu digo, pode chegar um ponto trágico aí de haver uma pressão pelo que já foi encaminhado, não necessariamente porque Trump lá no início vislumbrou isso. Né? Agora, é claro, esse fator recorrente aí na história norte-americana, história política norte-americana, de guerras que claramente tiveram esse aspecto, né? Que eles chamam de se abraçar na bandeira, ou seja, quando há uma guerra, há uma atividade militar, em padrões normais de temperatura e pressão, há sempre essa, ou seja, padrões históricos, essa tentativa de apoiar. Agora, de novo, os Estados Unidos está numa situação hoje, a sociedade americana, a política norte-americana, num grau de polarização ideológica, né? Muito, muito forte. Então, ia ser muito complicado. Ou seja, não é uma invasão quase que necessária, né? Diferente de invadir o Iraque, né? Embora se fosse uma mentira, mas eles disseram, o Saddam Hussein apoiou a Al-Qaeda, essa coisa toda. Então, você tinha esse apelo emocional pelo Você que tinha também não tem um acontecido, 11 de né? setembro nos Exato, não Estados tem, Unidos, não tem, né? E ninguém está prestando atenção né? nisso. E aí ele fala da questão da situação do consumo de drogas aqui, que evidentemente é enorme, é o maior mercado, é um problema, mas em grande parte, por exemplo, as mortes ligadas ao consumo de drogas é mais a anfetamina, né? Não é a cocaína. Não estou defendendo nenhuma droga aqui, eu digo, mas essa anfetamina não está vindo dali, está vindo da China, está vindo de. Ou seja, então eles estão construindo essa narrativa, mas não é uma narrativa tão simples agora, que eu acho que é algum grau, por que não ocorreu nada tão sério ainda, mas, por outro lado, eu, até de certa maneira, me surpreendo um pouco com o grau de tantas, né, tantas operação militar que está ocorrendo. E isso, por isso que eu acho que tem esse lado simbólico também, né, de passar esse recado para a América Latina. Olha, vocês ainda são e continuarão sendo, de acordo com nossa visão, né, a nossa área de garantia, né, de influência. Não abriremos mão. Se precisar botar porta-avião na frente da sua capital nacional, do seu porto, a gente fará. Né? Tem esse lado também colocado aí. E aí é muito complicado, né? Por isso que, e aí entra, né, esses fatores, a Natália falou isso em relação ao governo do Rio de Janeiro, né? Hoje em dia, na situação atual da América Latina, essa polarização tão grande levou a uma base das direitas, extremas direitas em vários países, o Brasil, carro-chefe disso, né, muito alinhado ao trumpismo, né, a extrema direita brasileira, bolsonarista, sei lá, né, entra um pouco nessa coisa do trumpismo. Embora eu acho que isso leva a muitos equívocos, né, no processo. Por exemplo, se houver alguma intervenção, alguma coisa maluca de os Marines desembarcarem no Rio de Janeiro para combater como é que chama? O Comando Vermelho. Nossa. Isso vai ser algo popular mesmo na base bolsonarista lá do Cláudio Castro? É complicado. Eles entram também numa inércia da narrativa deles, da visão deles, que algumas vezes os leva a problemas, que é a situação, por exemplo, atual do Eduardo Bolsonaro. Né? Construiu tanto essa narrativa de que sou amigo do Trump, que o Trump vai resolver a situação no Brasil né, comigo, e aí o Trump vai lá e se encontra com o Lula, fica complicado para a narrativa dele. Então, não sei, eu não acho que o Mas, Brasil. Rafael, você sabe É, que eu ouvi assim, né? Muita gente apoiando. pois é. O quê? Muita gente apoiando. Assim, tem uma base cativa do bolsonarismo que apoia Uma, firmemente esse processo de invasão. Na não, Venezuela. Não, aqui também. Aqui também, Aqui? se necessário. Aqui também. Aqui também. Se a gente sai da nossa bolha, né? Que eu acho que a gente vive numa bolha. É. E eu tive a oportunidade recente de sair algumas vezes, o que se escuta já tem um apoio. Então, não, por mais que. muitas vezes aquelas manifestações todas do bolsonarismo dos últimos anos, você tinha lá faixas, Você né, você teve a via de bandeira escrever e tal. americana do Né? tamanho do MASP aqui em São Paulo. Isso também é muito volátil, eu acho, né? Imagina, nunca houve, interessante, hein? Nunca houve bom, chamar de invasão, mas enfim, o desembarque
desembarque dos Marines, né, no Brasil. Nunca houve. Os Marines já entraram em vários países da América Latina, várias vezes, inclusive no Caribe, na América Central, no México, né, várias vezes. Mas no Brasil nunca houve isso. Então, porque é algo muito grave, muito chocante. Imagina isso ocorrendo de fato. Eu acho Ah, que você. mas nos anos 60 eles estavam aqui, né? Dava para ver eles. Mas, não, Sim. mais ou menos. Eles É, estavam aqui junto com o governo da Mas época, imagina, né? mas imagina o cara, o Marine mesmo, aquela, né, É, entrando no Rio de Janeiro. Diogo, é eu um tenho pouco dificuldade de diferente. A gente visualizar isso. realmente nunca teve exército americano aqui em operação, né? Que não fosse Não, em operação de parceria confronto, com. né? É, é isso. Parceria, o Isso. exercício militar é uma outra coisa. É outra coisa. Né? Isso aí é É uma amizades, invasão. amizades, negócios à parte. Tem que declarar que o governo, enfim, que há a lá Somália, digamos assim, né? Que há um caos total no Rio de Janeiro de desgoverno, que requer a nossa intervenção, né? A nossa né? Apontada moral correta, salvadora intervenção. Isso é muito grave, né? Então, por isso que eu acho que é importante isso, né? Acho que do ponto de vista do Brasil, mas até do ponto de vista regional, né? Você sabe, chamar a atenção para que esse grau que essa lógica, enfim, seja revertida. De novo, aí pode ser que, como o Trump não é tão ideológico em relação a isso, haja uma brecha. Agora, de novo, o Trump, se ele não é tão ideológico, o que move ele? O dinheiro. E o Maduro até sinalizou, acho que um mês atrás, falando: olha, porque eles removeram a grande maioria das empresas norte-americanas da exploração do petróleo lá, com Chaves no início, mas parece que a ExxonMobil, que é A né, ainda está principal. lá, Chevron, conseguiu articular isso. Mas outras não estão. Então o Maduro sinalizou: não, olha, a gente vai reduzir a venda para a China, para o Irã, e a gente vai aceitar que os americanos retornem aqui a explorar o petróleo. Só que, de novo, isso não ganhou tração, porque eu acho que entrou aí num bloqueio dessa narrativa Marco Rubio e tudo mais, né, que não dá para negociar com esse cara. Esse cara é um líder do narcotráfico mundial, e então só tem um jeito, que é removê-lo. Agora, muito bem, se é essa a opção, aí leva a outras questões. Como removê-lo? Pois é. Eles Quem contam é com que vai isso. substituí-lo? Eu acho que eles Essa é a minha contam, Thiago. próxima Se pergunta, na de verdade. Quem é fato que a gente vai. substitui? Eu acho que eles contam, e essa é sempre a lógica, né? De fato, o dia que a gente entrar ali no porto de Caracas, né? Eles chamam ali de Guarira, né? Que se entrar ali, de fato, que os generais, né, do lado do Maduro fizessem né, o removessem, né? Falaram: não, para evitar isso a gente vai, Maduro, vai embora, tchau, deu, acabou, teu tempo foi, né? Isso poderia acontecer, mas teria que ter uma negociação com o Maduro. Né? Ele vai para onde? Pode matá-lo, claro, né? Os militares podem prender ele e matá-lo, mas você poderia também, né, em cenários malucos aqui, sei lá, né, discutir como já aconteceu com vários outros líderes, com Batista, que saíram, né, e houve um lugar para eles irem. Só que hoje em dia eu acho que essa narrativa já se complicou um pouco, né? Pode haver esse cenário onde o Maduro caia, né, que eu acho que é o cenário ideal, mas eles contam sempre com isso. E eles contam sempre com isso em ter o líder para substituir, né, o Felipe, perfeito, que nunca existe. Não tem. Tentaram achar, acho que o nome dele era Chalub ou algo assim, na época do Iraque, que era um cara que saiu do Iraque há 30 anos antes, né? E eles iam trazer e colocá-lo lá. Não deu certo, não tem legitimidade, não existe essa pessoa. Agora imagina, estão falando que o filho do Shah Reza Pahlavi, que foi deposto em 79, seria a solução para um governo não No Irã, no no Irã. caso, né? O cara não tem nenhuma legitimidade lá com a população iraniana, né? Se ele voltar, iam removê-lo logo, eu acho. Ia ter algum protesto lá na situação. E então, essa pessoa não existe na Venezuela. A pessoa conseguiria se apresentar como, né, uma transição. O cara até que concorreu contra o Maduro ano passado, me lembro que era um diplomata de carreira e tal, A gente parecia ser estava um cara falando mais dele aqui. moderado, de abrir esse tipo de diálogo, ou pelo menos ele se apresentou assim, É embora o tenha o Edmundo apoio Gonzalez. embora ele teve um apoio lá da Corina Machado e tal, ou seja, né, era a oposição, mas ele dizia, prometia, sinalizava, né, algo mais de transição. Mas veja, negociação de acordos né, de acordar um pouco um pacto nacional aí de reconstrução do país já foram tentados várias vezes nos últimos 27 anos do chavismo na Venezuela e nunca deu em nada.
o Vaticano já tentou, o Carter Center já tentou, inclusive eu estava no Carter Center, trabalhava lá quando a gente organizou uma missão lá no início, pós-golpe contra o Chaves, para tentar negociar. Eu tenho aqui um ex-aluno meu que é neto do Gustavo Cisneros, que era um dos homens mais ricos e poderosos da Venezuela. Até me surpreendi muito quando ele estava meu aluno e falou que ele era neto do seu Gustavo Cisneros. Participou dessas conversas muitas vezes, sinalizou e tal, mas nunca dá em nada. Então, eu acho que por responsabilidade de ambos os lados, do chavismo e também da oposição, que também tem vozes muito que não aceitam negociação, porque você tem que ceder para haver uma negociação, né? Também não é unificada, é muito polarizada, várias lideranças já surgiram e caíram. Então de fato, é um problema muito complexo. Agora, invadir é a solução, a gente sabe muito bem o retrospecto histórico, né? Na guerra a gente sabe como começa, não sabe como termina. Tem Pois é. aquela história. Enfim, eu queria agora perguntar, na verdade, que é a última parte aqui da coisa, que é um pouco sobre o Brasil. Vocês falaram que vocês não escreveram esse texto por causa do Rio de Janeiro e não sem a ideia do Rio de Janeiro, né? O que é sensacional. Mas trazendo então para dentro do Brasil e dos últimos acontecimentos e dos pedidos contínuos agora, né, de ter uma legislação mais forte que diria que o narcotráfico é um grupo terrorista. Qualquer narcotráfico, tá? Não é só o Comando Vermelho, poderia ser o PCC, poderia ser o Terceiro Comando, enfim. Essas organizações, que são organizações de narcotráfico, seriam consideradas terroristas aqui no Brasil, pela legislação brasileira, mais do que internacionalmente, tá? E aí eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que que a gente ganha com isso, tá? E o que que a gente perde com isso? Com a ideia que vocês trouxeram de que, a partir de agora, você teria a ideia de que o brasileiro é um terrorista, né? E o que que isso significa para o mundo? Mas antes eu queria saber o que que eu ganho com isso, porque me parece que eu não ficou muito claro para mim qual é o ganho que a gente tem de botar um rótulo de terrorista em cima dessas pessoas. Ah, Olha, eu acho que a gente precisa primeiro esclarecer, né, o conceito de terrorismo para entender que esse conceito ele não cabe para se pensar o narcotráfico, né? O terrorismo ele tem um objetivo de gerar o terror. O principal objetivo do terrorismo é gerar o terror e é angariar. Ele tem um fim político. O narcotráfico ele não tem um objetivo político e muito pelo contrário, ele tem um objetivo de lucro. Ele quer lucrar por meio do tráfico de drogas. E para ele lucrar por meio do tráfico de drogas, a melhor maneira é que haja estabilidade social e não que haja o terror, né? O terror é prejudicial para o narcotráfico, né? Para o narcotráfico acontecer, as instituições elas devem estar funcionando plenamente. Então, essa visão de que vamos dizer assim, dá para colocar a questão do narcotráfico dentro da ideia de terrorismo, é a gente fazer, né, o que chama na área de sociologia um conceptual stretching. Você largar tanto conceito que cabe qualquer coisa. E aí cabe qualquer coisa, como cabe eu, Natália, ser identificada como uma terrorista, porque terrorismo virou qualquer coisa. Então a gente tem um problema muito sério nessa narrativa de buscar encaixar um grupo que é criminoso também, ninguém está falando que não é criminoso, que o narcotráfico não é uma organização criminosa, também tem características de uma organização criminosa, mas são características diferentes das organizações criminosas terroristas. Então a gente não deve, né, misturar, vamos dizer assim, maçã com bananas, porque elas não têm nada a ver. Então, eu acho que é muito importante os legisladores brasileiros estudarem um pouco esses conceitos para entenderem melhor do que se trata, né? Tá tendo um equívoco nessa análise, porque está se olhando muito para uma análise que foi feita de maneira equivocada pelo governo norte-americano, mas com o objetivo de garantir a sua hegemonia na região. E a gente não pode pegar enquanto legislador aqui no Brasil e simplesmente repetir algo só porque os Estados Unidos fez. Então, os Estados Unidos fez isso com o Chaco, né? Colocou eles como terroristas. Então, agora o PCC vai ser terrorista e o Comando Vermelho vai ser terrorista porque lá os Estados Unidos fez. Não, não vamos falar para eles colocarem a gente na lista, mas vamos criar uma legislação falando que eles são terroristas porque os Estados Unidos fez.
me parece que isso é uma análise muito rasa, muito simplista. Infelizmente, se isso for aprovado, vai mostrar, né, a incapacidade do Congresso Nacional. Mais uma vez, que não sabe fazer uma análise coerente, dos dados. Então, não vejo nada que a gente possa ganhar com isso, É. para respondendo a sua Né, pergunta. até porque na ideia geral eu não consigo entender por que que é tão não pior a pessoa ser assassina, narcotraficante, estupradora, extorquir pessoas. Eu já tenho uma série de coisas que eu posso processar essa pessoa. Eu não consigo entender qual é o appeal de botar Eu um acho que rótulo de talvez. terrorismo. Você entende É, o meu não, ponto? também não sei, até porque talvez parte, né, desse congresso faz parte desses grupos. Não sei por que eles estão se autoclassificando dessa forma. Verdade. Enfim. Assim, não sei também. Não, eu realmente gostaria de saber, eu tô pesquisando sobre isso um pouco, né? Até para hoje, mas antes um pouco também, que eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu acho que eu sou o único carioca aqui. E assim, eu já fui no Alemão muitas vezes fazer projetos lá, que eu trabalhava na Prefeitura do Rio de Janeiro, e eu olho e falo, qual é o ganho que eu vou ter? O que que eu vou poder fazer ali que eu não faço hoje? Não tem, eu não vejo uma É coisa uma, palpável e plausível, é uma entendeu? articulação política, né? É um uso político disso, né? Acho Exato. que você vê assim, você vê de novo, né, sei lá, o PCC teve agiu uma ação lá, ou seja, fez coisas muito sérias, muito graves que têm que ser investigadas, punidas de maneira muito dura, né? E a gente sabe muito bem que terrorista tem que ser tratado com mano dura, né? Não tem negociação, né? Essa coisa toda. Então, permite um pouco esse jogo de dizer, olha, a gente vai tratar esses caras que fazem coisas odiondas, né? De maneira tão forte quanto. E eu acho que sim, tem que ser tratado de maneira muito dura, mas o que que resolve chamá-lo de terrorista, né? Eu acho que você É, deveria ter penas muito claras, muito duras, claro, um processo de investigação, de sentença, um Estado de direito, afinal de contas, né? E com penas muito duras, né? Prisão perpétua, o que for. Mas aí chama de terrorista como se resolveu tudo. Acho que o mais grave de tudo é que também, ao chamá-lo de terrorista, então, você, de certa maneira, resolveu o problema da segurança pública, porque na verdade o que se trata disso é segurança pública. O Comando Vermelho, o PCC, é uma empresa, eu acho muito bem essa a Natália é. que colocou, que quer, portanto, um grau de estabilidade, mas que é uma demonstração de uma falha do Estado de garantir a segurança pública, a inclusão social também, né, nas comunidades, porque muita gente vai para o tráfico porque não vê muita alternativa. É um problema sério, nunca acho que é uma razão só, né, e requer políticas muito mais complexas e tudo mais. E eu não sou especialista aqui, mas a gente tem gente que entende disso. Luiz Eduardo Soares, para citar um, né, o cara tem uma vida de produção, né, acadêmica sobre isso, de o que é uma segurança pública de fato, né, para essa situação. Agora, vocês que é terrorista, então você, né, resolveu de algum grau. Você não tem que mais É, pensar em segurança pública, em polícia engajada com a comunidade, Isso. em como ter melhoria nas comunidades, né? Porque não, porque é terrorista. Então, é trazer um tanque, explodi-los, né? E é Mas isso, é e vai embora. nem isso, a gente já faz isso. A questão é, nós já fazemos isso e eu nem tô aqui criticando a entrada na favela e atrás do, do tráfico organizado de drogas. Eu não tô, muito pelo contrário, eu acho que assim, em algum momento a gente vai ter que fazer esse tipo de ação, mas eu não sei o que que eu ganho com o rótulo terrorista, que eu não posso fazer hoje. Você me Pois entende? é, É assim, pois é. não tem. você ganha o amor do Trump. Ah, mas aí, então, nessa mesma pergunta, tá? E é a mesma coisa. E aí é minha última pergunta, na verdade, que é assim: o que que a gente perde? Que se a gente não ganha nada, o que que a gente perde com isso? Que eu estou fazendo aqui é muito uma análise custo-benefício mesmo. Eu, na minha ideia, eu não estou ganhando nada. Então, o que que eu estou perdendo se eu for lá e colocar o terrorismo como enfim, o narcotráfico latino-americano e brasileiro, né, como terrorista?
é o teu lado economista, Felipe, né? Ganho e perda. Não, Mas, eu sempre aqui estou fazendo custo-benefício. não, mas rapidinho, eu só vou dizer uma coisa, por favor, Natália, mas eu acho que perde muito, e perde exatamente isso. Você vende uma falsa solução, vende uma falsa solução para um problema muito complexo, muito real. Mas como você vende mais uma falsa solução, as pessoas, como várias outras coisas, só para citar, foi essa semana passada, né, que passaram uma lei lá no Congresso de que meninas não podem ter aborto, né, mesmo que tenham sido estupradas, aquela coisa toda. Ou seja, não, então passa uma lei dessas, está resolvido o problema. Não resolveu absolutamente nada, porque você tem que resolver as causas do porquê que tantas meninas estão sendo estupradas por familiares, na grande maioria das vezes. Esse é o problema. Não é simplesmente botar uma pena maior ou menor. Eu acho que passa por aí. A aparente solução, não, mas agora a gente vai ter mais mano dura ainda, né? Quanto que não se discute várias outras questões, né? Reais que existem, reais da segurança pública, né? Então você não precisa de uma política de inclusão, você não precisa de uma política de segurança pública muito mais complexa, multidimensional, que tenha um lado de dureza, mas tenha um lado também de inclusão, de trabalhar com a comunidade, de pensar outras coisas. Né? Isso tudo não precisa, porque afinal de contas você deu essa solução rápida, que é simplesmente mata todo mundo, né? É um pouco Não, isso. eu nem sei se vai conseguir matar todo mundo, tá? A questão é essa. Você já poderia estar tentando matar todo mundo. Você não está. Sim, mas então, mas não resolve nada. É mais um rótulo que se joga, né? Como se joga vários outros, né? Como a suposta falsa solução, uma suposta solução que é falsa, que portanto não vai de fato resolver, mas que dá essa sensação de que fizemos algo, né? Eu acho que passa por aí, que eu digo no sentido de quem está por trás, muitas vezes até acredita que tem que ser feito isso porque acha que vai, né? E a grande maioria entra nessa, tipo assim, eles estão fazendo algo, né? Ou seja, esse jogo político da narrativa, mas É. Mas, Natália, por favor, você pode falar também um monte de coisas. O que que é de ruim Não, nessa situação? Por que que eu não ganho? Quer dizer, não é nem por que que eu não ganho, é por que que eu perco. não, eu acho que a gente perde muito, né? Se a gente for pensar que, enfim, me parece que hoje o narcotráfico no Brasil, ele tá, não é piada, mas ele está em todas as esferas de poder. Ele está no Judiciário, ele está no Congresso Nacional, ele está na Faria Lima, não é mesmo? Recentemente tivemos uma investigação que levou a Faria Lima. Então, me parece que se a gente colocar o narcotraficante como terrorista e poder classificá-lo, ele, né, nesse encaixe que justifica, né, você eliminar qualquer um, você imagina um governo que quer eliminar seus inimigos. Ele consegue achar elos em vários setores da sociedade com a justificativa de eliminar, porque são terroristas ou estão vinculados ao terrorismo, diretamente vinculados ao terrorismo. Então, eu acredito que a gente pode autorizar um governo de caráter muito autoritário no país, que vai Seja esse ou o justificar. próximo, ou no Não, futuro, né? exato, exato, É exato, porque irrelevante. você vai passar uma lei que não necessariamente ela vai ecoar agora, né? Você passa uma lei que ela pode ecoar num próximo governo, numa próxima gestão e ser utilizada para os interesses daquela gestão. Então, não acho que tem nenhum ganho com uma classificação como essa, além de tudo, o fato dela ser equivocada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Narcotraficante é narcotraficante, é crime, terrorismo é terrorismo, também é crime, mas são conceitos diferentes. É bom deixar isso bem claro e devem ser classificados de formas diferentes, portanto. Perfeito. Gente, vou agradecer muito vocês. Se vocês não tiverem mais nada para falar, eu não tenho mais perguntas. E eu adorei receber vocês aqui. Gente, por favor, voltem mais. É o primeiro texto da Natália com a gente. Eu vou querer que você faça textos todo mês, Natália, para você vir aqui de novo, para a gente ter gente para entrevistar, e não só para entrevistar, como para publicar aqui com a gente. Obrigado ao Rafael também, que já publica aqui com a gente. Eu incomodo ele uma vez por mês, sempre. E espero poder continuar Obrigada. incomodando vocês. Valeu, gente. perfeito. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigada, Felipe. Obrigada, Rafa. Tchau, gente.